Muito bom dia, Bom Sr. dia. Felisberto Santos, e antes de mais, muito obrigada por ter aceitado participar no projeto Mem News, que procura, na verdade, registar memórias das práticas e hábitos de consumo de notícias e dos média a partir dos testemunhos dos cidadãos. Portanto, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu vou começar por lhe pedir para se apresentar, isto é, falar-nos um pouco sobre si, o seu nome completo, a sua idade, local de nascimento, que profissão teve. Pode falar-nos um pouco sobre si? Felisberto Santos, tenho 63 anos, sou reformado, fui militar, sargento do Exército, e desenvolvi a minha atividade militar praticamente aqui em Sanguial. Não sei se necessita mais algum... Sim, já agora, se me puder dizer quando é que veio para cá, para São Miguel? Portanto, vim para cá em agosto de 88. Agosto de 88. Exato. Portanto, antes estive no continente, em Lisboa, e que fiz lá a primeira parte da tropa, do serviço militar. Depois concorri ao curso de sargentos e fui colocado cá e fiquei por cá. Entretanto, casei, tenho 2 filhas e estou há 33 anos casado. Muito bem, muito obrigada. Então fez esse seu percurso escolar, a sua formação foi em Lisboa? Sim, Ok. em Lisboa, exato. Muito bem. Embora o ensino básico, neste momento o básico, o primeiro ciclo, fiz no Porto, porque eu nasci no Porto. Entretanto, viemos para Lisboa e o meu percurso escolar foi todo em Lisboa. Muito bem, muito bem. Já agora também, e já que fez esse seu contexto familiar, que eu também agradeço, que é também interessante para o projeto, pode falar-nos também desse seu contexto familiar, isto é, se a sua família se interessava por notícias, por exemplo, das memórias que tem, da sua infância, juventude? Os meus pais eram separados, eu vivia com o meu padrasto e ele era jornalista. Portanto, era jornalista em Angola na altura de 61. Estava no Jornal do Congo, lá em cima, em Cabinda. Muito na zona de Cabinda. E, portanto, era jornalista do Jornal do Congo. Portanto, tinha grande pelas notícias e então lá em casa nós consumimos bastante notícias, principalmente através da rádio. Ok. E como estávamos no antigo regime, tínhamos lá um rádio um rádio Grundig, que era móvel, e então aquilo tinha lá uns marcadores, só que eu não sabia, eram verdes e vermelhos. E entretanto, estava lá aquilo, eu achava piada aquilo, era meu, tinha os meus 10, 11 anos, e então juntava tudo. No dia seguinte, via tudo, e eu voltava a juntar para fazer a bandeira portuguesa. Até que um dia o meu patrão disse: menino, aqui não se mexe, não voltes a mexer nisso. Só mais tarde vim a entender que aqueles eram marcadores da BBC, da Rádio Moscovo, portanto, que ele, durante a madrugada, quando já estávamos todos a dormir, ele ouvia as notícias do mundo, e porque era a única possibilidade de se inteirar das coisas, porque estávamos a viver no antigo regime e era complicado. Há de facto uma parte também das perguntas que vai precisamente incidir sobre esse período. Penso que voltaremos certamente a esse tema e considerando também esse seu contexto específico, certamente será muito interessante de recuperarmos também essas memórias. Só mesmo para completar ainda em relação ao contexto familiar, e já falou do seu pai e a sua mãe, já agora. A minha mãe, portanto... Qual era a profissão? Era modista. Ok. Portanto, trabalhava bastante e, portanto, a nível de consumo de notícias, via era mais através da televisão, mas como naquela altura havia a censura e a televisão as notícias de televisão eram muito limitadas, não faço ideia, mas creio que ela faria companhia ao meu padrasto no sentido de ouvir e saber as notícias. Então ele transmitia-lhe as novidades. Creio que
porque eu era um bocado, como estávamos a viver num período ditatorial, que havia um certo receio que, como éramos miúdos, éramos crianças, que transmitíssemos cá para fora a alguém, isso que fosse inadvertidamente uma conversa com os colegas da escola, com a professora, com a vizinha, a dizer que ouvimos notícias que estavam aí, portanto havia um certo secretismo e portanto creio que a minha mãe faria isso. Que idade teria nessa altura? Eu teria, portanto, eu tinha Ainda 11, falamos do contexto do 10, Porto, não 11 é? anos. Não, Já em Lisboa. 11, 12 anos. Foi muito cedo para Lisboa, então, Sim, criança ainda. Exato. Fui para Lisboa quando tinha 10 anos. Portanto, quando se deu o 25 de Abril eu tinha 12, portanto devia ter entre os meus 10, 11 anos. E já tinha alguma consciência dessas limitações, por exemplo, como descrevi há pouco, não é? Não, De temas portanto, dos quais não poderia falar? Não, porque eles não falavam. Portanto, eles é que teriam receio que eu eventualmente pudesse falar e terem alguém à porta no dia a seguir ou passados uns dias. Claro. Muito bem. Como eu disse, ainda voltaremos depois mais pormenorizadamente a este tema que é de facto muito importante. Tem memória de quando começou a interessar-se pessoalmente pelas notícias? A partir de Abril de 64, a partir de 25 de Abril. Foi a partir dessa altura que se interessou pelas notícias. E algum meio de comunicação que tenha marcado essa fase inicial? Portanto, o boom, digamos, foi na noite de 25 de Abril. Portanto, no dia 25, no dia a seguir, em que ia ter escola e então, senão ninguém sai, houve uma revolução, houve um golpe de Estado e não há escola, portanto, e depois as notícias em Catadupa ela ia sair. Portanto, foi nessa altura que eu tive noção das notícias e da informação. E nesse âmbito, que estação de rádio, que jornais, concretamente, que lembra-se? Sim, jornais eram o Diário Popular, o Diário de Lisboa, a República, portanto eram jornais diários. Semanais praticamente não. E consultava em casa, noutros locais, não, em associações, em cafés? Eu não consultava, portanto, com 10, 11 anos, não, 12, portanto, só que os tinha, eu ia as parangonas, portanto, as grandes os títulos das notícias, e então era só por aí que me ficava. Ok. Sim, na verdade, a minha questão era mais no sentido, quando começou a ter esse interesse individual, que meios é que... portanto, era através mais da televisão, que é mais rápido para uma criança, para um adolescente, é mais rápido a absorção do que uma leitura. Porque a leitura torna-se enfadonha. Naquela idade de 12 anos, estar a ler uma notícia, sei lá, um artigo enormíssimo, começam logo a espalhar, começam logo a... Sim, claro. Portanto, e na juventude? Sim, já mais na juventude. Na juventude, isso já foi mais complicado, porque eu era ativista. Era um ativista, portanto, estava afiliado num partido, portanto, e então consumia bastante notícias. Quer exemplificar meios em particular? Jornais. Ok. E que jornais? só se quiser mencionar, pronto, obviamente. Fui filiado no Partido Comunista, portanto, era o Jornal Avante. Mas aí continuava interessado, obviamente, em acompanhar a atualidade através dos outros meios, não é? Sim, mas só que, como o Partido Comunista era e é um bocado sectarista, portanto, consumia muito, era o Diário de Lisboa, que era próximo do PCP, portanto, os mais próximos eram aqueles que se consumia, porque as outras notícias eram, como é lógico, eram influenciadas pelo grande capital que eles diziam, e não diziam a verdade. Portanto, com 13, 14 anos, portanto, era... Foi a altura também do PREC, por isso... Claro.
Já agora outro meio que ainda não falámos, o cinema. Tem memórias do cinema? Sim. Nessa fase de juventude ou já na fase adulta? Adolescência e juventude. Portanto, o cinema consumir, não muito, porque era bastante dispendioso na altura e era complicado. Por isso o cinema era uma vez por mês, tanto, portanto era muito complicado. Era mais complicado. Bom, podemos entrar então talvez na fase adulta, pelo menos tentar aqui recuperar algumas memórias que tenha já nessa altura, novamente em relação ao consumo de jornais, da rádio, da televisão, de meios que efetivamente tenham sido importantes nessa fase da sua vida. Basicamente, televisão. Que basicamente se vai cruzar então notícias, porque depois começa a aparecer mais meios de comunicação a nível de audiovisual, nomeadamente com a entrada da SIC e mais tarde da TVI na comunicação televisiva. Então já houve uma diferenciação da comunicação. Não era uma comunicação tão sectária como era a RTP, que era fundamental. Portanto, e às vezes era complicado, embora fossem independentes, os jornais fossem independentes, portanto era complicado porque havia grande financiamento, é lógico, do Estado e as notícias às vezes eram um bocado facciosas. E com a entrada de SIC e TVI, alterou. E basicamente era isso. E depois também revistas, nomeadamente a Visão, e pouco mais. E também houve uma altura em que eu assinei o Expresso também, era o Expresso de Visão, e gostava de ler. Isso terá sido quando? Em que período é que foi assinante do Expresso? E já estava cá, portanto... já estava aqui. Pelos anos 90. Okay. Anos 90. Ok, podemos então, talvez, antes de passar a dar esse salto já para o período em que vem para os Açores, que é também importante, e tendo já conhecimento dessa sua relação com o 25 de Abril e até desse seu envolvimento, apesar de na data ainda ser criança, não é? Depois há de facto um período que também interessará de facto aqui considerarmos, porque provavelmente terá também influenciado a forma como se deu conta dos acontecimentos e até também a forma como os entendeu nessa altura. Não sei se estarei correta. Só um pequeno pormenor. Portanto, quando eu faço a minha filiação na UEC, que era a União dos Estudantes Comunistas, que era o braço estudantil do Partido Comunista, eu fui à revelia da família. Interessante. Porque na altura não é como hoje, que precisávamos de praticamente um requerimento do pai e da mãe autorizar. Não, naquela altura eu inscrevi-me, filiei-me e só passado para aí 1 ou 2 meses. Com que idade, lembra-se? Com que idade é que 13 se filiou? Com 13 anos. Portanto, mas depois, pronto, foi aquela altura... Mas já após a Revolução, sim, portanto, sim. ok. Portanto, devia ter em 75, foi no ano de 75. Sim. Mas depois também, passado 2 anos, desliguei-me, portanto, nunca mais. Foram 2 anos intensos, Sim. Portanto, quando cheguei a casa... E já agora porquê, se é que pode partilhar? Porque talvez comecei-me a consciencializar que, portanto, que havia muita pobreza, havia uma diferença de classe muito grande, verificava, por exemplo, que em casa não tinha, embora fôssemos uma família de classe média, mas também uma classe média baixa, que havia muitas necessidades, havia muita coisa que não tínhamos acesso praticamente a nada, e isso ficava, e via os outros colegas de escola que tinham tudo, e depois também o sistema de bullying que faziam connosco, que como não tínhamos as roupas, como não nos vestíamos da forma que eles vestiam, havia uma espécie de
separação, isso revoltava-me. E talvez por isso resolvi fazer o meu grito de Ipiranga e ser um revolucionário. E foi durante 2 anos, portanto. Sim, sim, ia a tudo, ia à comício, ia, portanto, a tudo. E depois, pura e simplesmente, foi-se. Comecei a consciencializar que se calhar aquilo não era realmente o ideal. Comecei a ver, quando me integrei, comecei a ver que realmente também dentro do partido havia aquilo que eu via cá fora, os que eram realmente, que havia velhas, que eram os senhores e os oprimidos, portanto. E isto é igual, portanto, não é para mim, sai. Okay. Claro que essa sua experiência levou a tomar essa decisão. O acesso à informação terá também, de algum modo, contribuído para isso, Sim, ou não? sim, porque com a informação toda que vinha, portanto, percebi mais rapidamente do problema do socialismo, que é que, portanto, há um capitalismo de Estado, em vez de haver um capitalismo individual, particular, privado, há um capitalismo de Estado em que quem está no topo portanto, é que tem as condições todas. Quem está em baixo sobrevive. Exatamente como no capitalismo ocidental. Portanto, verifiquei que era a mesma coisa, só com nomes diferentes. Entretanto, desisti. Muito bem, voltando então, ou melhor, continuando ainda neste contexto do 25 de Abril, e até porque de algum modo já tinha então alguma consciência também de limitações à informação, notícias censuradas, etc. Há aqui também outro ponto, e até pensando desde logo também talvez no papel do seu pai, na vinda do seu pai, não sei se poderemos também encaixar isso aqui, mas há também uma componente que pode ser interessante, por exemplo, em relação à informação sobre a guerra colonial. Se tinha acesso à informação, qual o papel do seu pai também nesta vertente? Portanto, meu padrasto. Ok, Exato. peço desculpa. Porque o meu pai... Então, peço desculpa, confundi. Não faz mal. O meu pai, mais tarde, o meu pai foi um daqueles denominados retornados. Portanto, após a Revolução, dessa independência de Angola, e, entretanto, veio para... Foi quando tive conhecimento com ele. Sim. Portanto, uma dinâmica completamente diferente, enquanto que eu estava habituado a revolucionário, que o meu padrasto ser pró-MPLA, pró-independência. Depois tem o meu pai, que é exatamente o oposto. Embora não tive muito contacto com ele, mas com a minha tia, que às vezes estava no Porto, às vezes ia lá, passava uns dias lá em casa, apercebi-me que havia uma grande indignação por todo o movimento, toda a forma como se processou a independência. E então tive noção de outra realidade. É exatamente como aquela que nós costumamos dizer, não julgues, ouve as duas partes, tens que ouvir uma parte, tens que ouvir outra e depois analisas. Portanto, só tinha ouvido uma parte, faltava a outra. E então fui-me apercebendo daquilo que as pessoas perderam, que tinham uma vida feita e de um momento para o outro perderam tudo. Tiveram que mãos às costas e deixaram tudo lá e tiveram que regressar. Acompanhou então de forma muito próxima a chegada dos retornados? Não tanto, porque embora estivesse só no verão, aqui a passar uns 3, 4 dias ao Porto com o meu pai, sem a minha mãe saber, minha avó é que me levava, portanto, minha mãe não sabia que eu me relacionava com ele. E porquê? Ela discordaria desse... Porque eles estavam separados e a coisa não se deu, não correu bem. Portanto, e foi litigioso, mesmo a nossa guarda parental foi portanto, complicada. Mas eu nessa altura tinha 15 anos.
15, e, portanto, também para demonstrar que nessa altura nós tínhamos uma maturidade completamente diferente. Porque hoje era impensável um jovem de 15 anos, à revelia de quem tem a guarda, se relacionar com outra pessoa. Hoje era impossível, não é capaz. Mas pronto, mas eu ia ter com o meu pai, estava com o meu pai, falava com o meu pai, falava com os meus primos, falava com a minha tia, falava com a minha avó, portanto, estávamos. Minha mãe nunca imaginou. E mais tarde disse que quando estava no Porto ia ver o meu pai, ela ficou a morrer. Mas pronto. Mas sentiu necessidade. Mas processou, não proibiu, porque se não proibisse era pior. Porque eu dizia que não e faria o mesmo. Portanto, e nessa altura, mas pronto, voltando atrás, ao que interessa, portanto, e tive então a noção, quando estive com o meu pai, quando relacionei-me com o meu pai, do outro lado da história. Então foi isso que me fez repensar toda a minha caminhada do PREC, na altura do PREC, e então foi que quando eu abrandei e deixei de pertencer ao Partido Comunista e vi que não vale a pena. Muito foi uma ilusão. Que tenha ficado nessa dualidade, não é? Entre os opostos, praticamente. Exato. E achei interessante também que tenhas referido que de facto havia uma parte da história que desconhecia, não é? E que veio a conhecer depois. E é isso que faz com que, por exemplo, hoje eu consiga me manter numa posição que consiga entender as duas partes, não os extremos não, nem a extrema esquerda, nem a extrema direita, mas a parte central. Portanto, eu quase que consideraria aquilo que aconteceu em 1980, em que houve um governo do Bloco Central, em que o Dr. Mota Pinto e o Dr. Mário Soares resolveram coordenar esforços e fazer um governo de salvação nacional e haver um Bloco Central. Porque o ideal seria um Bloco Central, para evitar exatamente os extremos. Portanto, embora isto seja um bocado, neste momento seja um bocado utópico, mas seria uma forma de combater tanto o extremismo de um lado como do outro. Portanto, acho que o Bloco Central era a solução. Sim. Acho que já me estou a desviar um bocado. Não, é muito interessante e, aliás, faz todo o sentido olhando também para temas da atualidade. Daí essa referência que fez e que me pareceu realmente interessante nessa altura ter, de facto, vivido entre opostos, não é? E ter encontrado certamente um meio termo entre essas realidades tão distintas. Sendo que, claro que é também interessante olharmos aqui para a informação que chegava através dos meios de comunicação, para além, claro, desse seu contacto direto, não é? Com duas realidades diferentes. Depois também, como é que os meios de comunicação social e as notícias, de algum modo, também contribuíram para uma visão que criou, não é? Dessas mesmas realidades. Mas nós estamos, nessa altura era mais a vivência. Era mais a vivência. Portanto, porque a informação... Em função da idade também, que falamos sim, aqui, não é? E também a informação muitas vezes circulava na rua. Porque era na rua que se sabiam as coisas. Às vezes não tanto porque a informação, nessa altura, muitas vezes era manipulada tanto na altura do PREC, tanto pela esquerda revolucionária, como também pela direita conservadora. Portanto, havia órgãos de informação e eram, por vezes, manipulados. E nós sabíamos a informação era praticamente no passa-palavra. Mas tinha consciência dessa luta ideológica que existia nos meios de comunicação? No 28 de setembro, que foi a intentona de 28 de setembro, o general Sabino depois teve que sair para se exilar em Espanha. O 11 de março, com os paraquedistas no antigo Rallys. Depois o 25 de novembro, que consolida a democracia, porque, por exemplo, que é o que os analistas políticos dizem, é uma estupidez a extrema-direita ou a direita estar a querer ficar com os louros do 25 de novembro. Não foram eles. Foi o centro moderado, os moderados, que venceram, nomeadamente Mário Soares,
Vasco Lourenço, Ramalhianes, foram esses, Jaime Neves, foram esses que venceram. E esses eram moderados, esses foram os que fizeram o 25 de Abril. Foram pessoas que estiveram no 25 de Abril. Podem não estar implicados, os nomes podem não ser sonantes, mas estiveram no 25 de Abril. Cobraram com o 25 de Abril. E não tem nada a ver com a deturpação que eles estão a fazer de 25 de Novembro, porque está a ser uma deturpação. Mesmo, é assim que alguém que viveu essa fase de forma intensa vê estes acontecimentos. Exato, acho que é uma insanidade, há uma insanidade. Como é que pode a extrema-direita estar a querer ter os horrores do 25 de Novembro? Porque o 25 de Novembro foi contra eles, foi contra o fascismo, foi contra a ditadura. O 25 de Novembro foi a consolidação da democracia. Nem uma ditadura de esquerda, que era o que o PREC se estava a tornar, era o que estava a haver, e tanto é que para que no 25 de Novembro, para que o Partido Comunista não fosse expulso e fosse um partido clandestino, porque não interessava à democracia, interessava haver um Partido Comunista. Portanto, o que é que aconteceu? Houve comunicações entre os dirigentes do 25 de Novembro com o Partido Comunista a dizer: vocês não interfiram, porque se vocês interferirem, passam a clandestinidade. Portanto, o Partido Comunista reteve-se. Para quê? Para manter-se no ativo. Aliás, isso está qualquer pessoa que saiba o mínimo sobre o 25 de Novembro sabe que isso aconteceu. Por isso é que muitos partidos da extrema-esquerda desapareceram nessa altura. Exatamente porquê? Porque se envolveram no 25 de Novembro com os barraquistas. Envolveram-se contra o regime. Contra o 25 de Novembro. E então desapareceram por simplesmente. Sem dúvida. E agora há os farrapos, que é o Bloco de Esquerda e o LIVRE. O Bloco de Esquerda não é nada mais do que o DP, o MES, o PS, o Partido Socialista dos não sei o quê, pronto. Daqueles grupalhos que havia da extrema-esquerda, que juntaram todos e formaram um Bloco de Esquerda. Portanto, não é nada mais nada disso. Peço desculpa estar... Não. Tudo isso é muito interessante, aliás, desde logo, e volto a dizer, em relação aos temas que também têm marcado a atualidade e que de facto nos fazem lembrar da importância de recuperar precisamente a memória, não é? Que muitas vezes parece estar a ser esquecida, nomeadamente neste tema em concreto. Eu sei que há pouco mencionou essa forma como viveu a Revolução, ainda que sendo criança. Mas não sei se tem memória exatamente como teve conhecimento do 25 de Abril. Foi através da rádio? Através da rádio. Ok. Foi. Muito bem. Eu há pouco penso que referiu isso, mas só para ter a certeza que fica então esse registro, que foi através da rádio. E na fase que segue, claro, ainda é muito jovem, mas passou a confiar mais nas notícias após a Revolução, ou ainda assim havia alguma desconfiança? Não, após o 25 de Novembro havia mais, portanto, havia mais uma fiabilidade nas notícias e então eram mais fiáveis a partir do 25 de Novembro. Algum meio de comunicação em que confiasse mais? Será que consegue lembrar-se de algo? Rádio, televisão, basicamente. E já agora, até por curiosidade, mas mais por curiosidade, algum jornalista ou locutor que de algum modo tenha... Jorge Loteria. Era... E já agora, outros acontecimentos que tenha acompanhado através dos médias, já nessa sua fase, provavelmente adulta também, para começarmos a entrar neste período já mais recente. Pronto, depois houve uma transformação também da minha pessoa. Aos 18 anos, 18, 19 anos, converti-me ao catolicismo. Portanto, fui a primeira vez a Fátima, num convívio que havia que era
um grupo internacional e agora não estou a lembrar o nome, mas pronto, fomos a Fátima, ao encontro, e então converti-me ao catolicismo. Até aí era desligado da religião. Embora fosse batizado, nunca fiz primeira comunhão, nunca liguei. Nem catequese, nem nada. Nem catequese, nada disso. Pronto. Converti-me e então deu-se Comecei a ir todos os dias à igreja, comecei à missa, comecei a dar catequese, comecei a andar em grupo de jovens, pronto. Até que se dá o facto de querer ingressar num seminário para ser padre. Mas entretanto ia para a tropa, com 21 anos. O meu diretor espiritual aconselhou-me que deveria fazer o período militar, que era para realmente ter certeza. Mas antes, durante 15 dias, estive num seminário maior, fazer uma experiência de vivência no seminário. Onde? Varatojo, num seminário maior franciscano. E como correu? Correu ótimo. Estava tudo já preparado para eu entrar, para quando saísse da tropa, entrar no seminário. Mas só que depois... está a minha consciência começou a verificar que não era assim tão... tanto como eu idealizava. Mas eu idealizo isso e depois é só balde de água fria. Comecei a ver que a hipocrisia que existia na igreja e então disse, isto não é para mim. Não é porque teria que andar a combater todos os dias e sequer não tenho a força anímica posso ter durante os primeiros anos, mas logo depois não tenho. E então vou-me tornar igual e não quero. E quanto tempo teve o seu serviço militar na altura? Portanto, tive durante 16 meses, depois tive 4 meses fora e quando voltei foi já como contratado e depois nunca mais saí. Quando é que veio então para os Açores? 88. 88. Portanto, eu entrei para a tropa em setembro de 83, tive até dezembro de 84 a cobrir o serviço militar, depois tive 4 meses fora e em abril de 84, aliás, abril de 85... Desculpe interrompê-lo, fora onde? Portanto, tive... fora do quartel. Ok. Fora do quartel não teve... Pensei que tinha saído do país. Não. Portanto, depois em abril de 85 regressei até hoje. E como é que foi? Como é que foi já agora essa sua vinda para os Açores? Péssimo. Foi logo para São Miguel ou esteve noutra ilha? Não, já estive para aqui em 88. Portanto, Lisboa nos anos 80, 70, 80, era como São Miguel nos anos 2000. Portanto, em que havia tudo, o miúdo que vivia na cidade. Sobretudo nessa fase pós-revolução, não é? Exato, em que tínhamos tudo, tínhamos discotecas, por exemplo, nós, por vezes, eu andava a estudar à noite, muitas vezes, à quinta-feira, o que é que vamos fazer? Vamos até à discoteca. Estávamos em Lisboa, íamos para Cascais, para o 2001, que era no Autódromo de Estoril, íamos para Cascais para a discoteca, e depois, no dia seguinte, íamos trabalhar. Às 7 horas tinha que estar a trabalhar. 7, 8 horas ia trabalhar, portanto, tínhamos essa dinâmica, portanto. E depois de chegar aqui, ou uma sexta-feira, às 10 horas, está tudo fechado, onde é que eu estou? Onde é que eu me vim meter? O que é que eu estou a fazer? O que é que me aconteceu? Portanto, foi... Acho que durante os primeiros tempos deprimi um bocado. Porque não tinha nada a ver comigo, não tinha. Habituado a uma liberdade de se querer sair. Por exemplo, decidi-me sair às 10 horas de casa
ir tomar um copo a uma discoteca, ir a um bar, ir a um sítio qualquer. Tudo Já bem? agora, desculpa a minha pergunta, mas essa foi uma imposição vir para aqui? Sim, Ok. sim. Não foi uma escolha, Não, portanto, era uma não, imposição. não é imposição. Portanto, porque aquilo é por classificação, e então a classificação atribui-me aqui. Mas pronto, Como é que eram os seus dias nessa altura? os meus dias, depois tive que arranjar uma solução, que foi começar a ler. Livros. Passava os sábados, os fins de semana no quarto a ler. Lia. E mantenho o hábito de leitura até hoje. Que nasceu, portanto, nessa altura. Sim. Portanto, em que li Kafka, Garcia Marques, Vargas Llosa, portanto, tudo, Maria Rilke, portanto. E depois, como é que foram passando os meses, não é? Teve essa fase inicial dura, difícil? Não, passaram-se anos. Portanto, anos. Pronto, depois estava a dar recruta e aqui havia o hábito de, por vezes, os recrutas que gostavam que os sargentos fossem conhecer a família. Então houve um recruta que, da Ribeira Quente, uma vez convidou-me para ir passar o fim de semana. Disse, passar o fim de semana, mas porquê? Não sei o quê. Pronto, fui, então comecei, a família gostou de mim, comecei a ir todos os fins de semana e a coisa melhorou um bocado, porque era uma forma de me libertar. Portanto, e até conhecer a minha mulher. Depois conheci a minha mulher, casamos e... Como é que a conheceu? Pode partilhar? Ou em que contexto, não é? Ou qual a profissão dela, só para tentar Não, ela estava a estudar, estava cá embaixo a estudar, e então, também através de um recruta, estávamos ali no Salmar, estava a passar, e o recruta estava lá com umas amigas, um miúdo, eu ia a passar, e ele chamou, sargento, não sei. Eu, estás bom, não sei. E perguntou-me as colegas dela, eram 3 colegas, apresentou, mas pronto. Fomos para uma cerveja, e houve uma delas que estava feita dos pés. Eu disse, não seja por isso. Se estás feita dos pés, eu levo-te ao copo. Ela disse, mas és uma chapada. Pronto, está bem. Perguntei onde é que ela morava, e então ela moramos ali na casa de freiras. Pronto, está bem, vou com vocês até lá. Não vale a pena, não vou deixar sozinho. Esta hora, quando vinha a saber que ela não morava na casa de freiras, era só para amor. Morava lá para a rua do Amorim, aqui para cima. Fomos, não veio a casa, entretanto, encontramos mais uma ou duas vezes. No dia dos namorados, não sei porque, ofereci-lhe um postal. E para meu espanto, ela também me dá um envelope. Começamos na terça-feira a seguir, no dia 18, vamos tomar café, pedir namoro, até hoje. Que bem, que bonita. Foi a primeira vez, foi amor à primeira vez. Muito bem. Ok, vamos centrar agora ao tema, porque também me parece que seria interessante tentar perceber que memórias tem dos meios de comunicação da época aqui nos Açores. Se tem memórias sobre isso, se lia jornais. RTP Açores. Ok, sim, que já existia, exato, RTP exato. Açores, quando chega aqui. E costumava ver RTP Açores. Era a única televisão que havia? Era, sim. Portanto, não havia muito para onde escolher. E via o telejornal, via sim, outros programas? Não, a televisão começava para aí às 5, 6 horas da tarde, ou mais tarde, e acabava às 11, portanto não havia muito. Não havia muito mais para ver. Os jornais eram do dia anterior,
que chegavam no avião e, portanto, as notícias do continente eram atrasadas. E os jornais regionais? Acompanhava? Por isso nunca... Não. Açoriano Oriental? Não. Estava desligado, estava mais numa de literatura, não era a literatura do que propriamente notícias, não. As notícias era na televisão, portanto. Sim. Na rádio, E, alguma rádio portanto, local? E as notícias do dia anterior do continente, quando os jornais chegavam. Tentou manter essa ligação Sim. ao que ia acontecendo no continente. Exato. Ainda que, claro, com essa diferença. E rádio? Já no início falou da importância da rádio na sua vida, já nesta fase? Mas a rádio, lá está, a rádio também era rádio local, era rádio de Gá, porque não apanhava, depois havia a RTP1, a RDP, aliás, a rádio, já não lembro como é que ela se chamava, que é agora a RDP1. Agora Antena 1, sim. Mas só que passada ouvia-se muito mal, porque muitos ruídos, muitas coisas, portanto, não. E nessas memórias que tem da RTP Açores, lembra-se de algum jornalista, algum locutor que tenha sido particularmente importante? Muito bem. Continuamos então já nesta fase, talvez já começar a pensar agora já numa fase mais atual e também no presente, e tentando também fazer um apanhado talvez geral, e já estamos a aproximar-nos do final. Se eu lhe perguntasse ao longo da sua vida qual o meio de comunicação que mais o marcou, qual é que diria? Televisão. A televisão. Por diferentes motivos, em diferentes fases, imagino, não é? E as notícias que consumiu influenciaram a sua compreensão sobre os acontecimentos? Sim, sem dúvida. Deram uma visão diferente da realidade. Se eu não souber, não haver várias fontes noticiosas, nunca poderei fazer um julgamento sobre a situação. Considera, portanto, que as notícias são importantes? Sim. Ainda não falámos também da internet, da utilização de internet, do acesso às notícias através de internet e de que forma? Não uso, praticamente não uso. Não? A internet como fonte de notícia, não. Portanto, sou capaz de ler uma notícia ou outra no jornal que me interessa, na internet, caso apareça, mas não vou propriamente. Às vezes busco, vou à procura de alguma coisa, mas não é uma coisa que faça diariamente. Não abre, por exemplo, uma página de um jornal ou de uma aplicação? É raro. Não, por exemplo, há um assunto que me interessa. Por exemplo, vamos supor, está agora a debater-se o Orçamento de Estado, ou então está na altura do aumento das pensões, ou então o IRS, as taxas de retenção, as novas taxas de retenção. Vou lá, ponho taxas de retenção, verifico, depois... Claro, muito seletivo em relação aos temas, portanto. E redes sociais, utiliza? Portanto, a única rede social que eu praticamente uso, mas nem sequer vou estar lá em casa, que é o Facebook, portanto, estão lá, por vezes estão lá 2 minutos a verificar, mas só que não é uma coisa que eu consuma. Preocupa-o, por exemplo, a questão da desinformação, atualmente? Basicamente é por causa disso que eu evito a internet, porque verifico muitas vezes, por exemplo, aparece-me através do algoritmo, aparecem lá certas situações em que eu vejo, isto é ridículo. Esta situação é ridícula. Depois, também através da IA, informações que é uma coisa inconcebível. Portanto, evito. Claro. Que mudanças considera mais importantes comparando a sua experiência com a de gerações mais novas? Há pouco até fez uma comparação geracional, ainda que noutro contexto, não é? Eu acho que esta geração,
a geração mais nova não se preocupa tanto com as notícias, porque é mais o imediato. Preocupam-se mais é com o imediato. Não se preocupam com o que é que aconteceu antes para isto estar. Se isto está a acontecer, houve uma causa. Eles não se preocupam tanto com a causa, preocupam-se mais é com o que está a acontecer. E não se preocupam muito com as notícias, não se preocupam muito com o dia a dia, preocupam-se mais com o seu eu, com o seu bem-estar. E depois são muito individualistas. Enquanto que nós nos reuníamos nos cafés, não havia telemóveis, não havia nada, mas nós sabíamos que se fôssemos àquela hora no café, estava lá todo o grupo, estava lá o pessoal, estava lá no café, mas na esquina, na rua, no local. Se nós quiséssemos encontrar alguém, íamos a esse sítio e as pessoas estavam lá. Ou então, se quiséssemos encontrar alguém, ficávamos à porta dele e ele vinha. Pronto, é diferente. Enquanto eles hoje, não, e a nível de notícias, eles não procuram as notícias, procuram mais as redes sociais, o conversar com os outros, por exemplo, de estar no descalabro, de estarem a comunicar no mesmo espaço. Eu estou aqui, ele está aí, e estão aqui a comunicar. Eu dou um exemplo, por exemplo, no outro dia vínhamos no Nordeste, eu, a minha mulher, a minha filha e o namorado. Pronto, e perguntamos se ele queria passar pela Salga para cumprimentar a avó. Não, isso pá, estamos aqui, passamos por lá. Entretanto, no carro, no ecrã do carro, vejo uma mensagem que chega: eu não quero ir porque o meu tio não sei o que, não sei o que mais. Eu disse: o que é isto? Meu tio. Então depois é que me apercebi que nós fomos viajar e a minha filha ficou com o carro. E então meteu lá o telemóvel dele. Então eu percebi que era eu que estava a mandar mensagens. Sim, a ela, a dizer que não queria ir, porque o tio era chato e não estava interessado em aturar o tio. Mas não o disse em voz alta. Mas o que é isto? Eles chegaram. Porquê não dizes logo? É preciso. Está aqui a mensagem que tu mandaste. É só para dizer. Bom, foi uma lição para ele, certamente. Exato. Pronto, isso é só para dizer que, por exemplo, que a utilização dos meios em determinados contextos. É que nós não nos apercebemos, mas eles estão a comunicar ali um com o outro. Estão na mesma sala, nós pensamos que estão caladinhos, estão a mexer nos telemóveis e estão a comunicar um com o outro. Sim. E é uma coisa que. Pronto. Sim. E pronto, e as notícias, não sei, pronto, é diferente, é uma geração diferente que eu, por vezes, custa-me entender, custa-me. Mas pronto, é para respeito. Claro. É uma outra forma de vida, outra forma de agir. E já agora em relação ao que era noticiado no passado e ao que é noticiado atualmente, que mudanças é que observa? Mudanças? Se é que observa, não é? Isto é, na sua opinião, houve mudanças entre o tipo de notícias do passado e as notícias da atualidade? Não, creio que a única coisa que acontece é a velocidade. É a desinformação. E a desinformação. Ok. E as fake news, portanto, isso é que, portanto, mas isso acho que é derivado à internet, derivado à inteligência artificial, derivado às novas tecnologias, portanto, em que acontece as fake news e a desinformação. E que nós temos que estar bem cientes e bem informados para saber o que é e o que não é, o que é que interessa e o que é que não interessa. Confia no jornalismo e nos jornalistas portugueses? Em geral. Em geral, confia. E considera que há vantagens em acompanhar diferentes meios de comunicação? Sim, sem dúvida.
é essencial, porque não podemos estar a verificar só por um. E aproveitando também o facto de ter alguém hoje aqui connosco que viveu em diferentes contextos geográficos, desde logo, sentiu que o acesso às notícias e à informação também era diferente em cada lugar? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Principalmente nos anos 90, sem dúvida, que nós tínhamos acesso, por exemplo, quando eu estava em Lisboa, tínhamos acesso à informação bastante dispar. Quando cheguei aqui, não, nem pensava. Era uma informação muito local, muito restrita ao local. Portanto, e as notícias que vinham do continente, que apareciam nos jornais, eram copy-paste praticamente do jornal do Diário de Notícias ou de um outro jornal, que eles pegavam e transmitiam. Pois, há pouco eu ia lhe perguntar e depois esqueci-me, porque referiu que continuou a ler jornais nacionais. Que jornais é que lia? Portanto, os jornais que iam lá para o quartel... Ou que preferia? Não, eram os que iam para o quartel. Não comprava jornais? Não. Portanto, era o Diário de Notícias e o Semanal Expresso. Portanto, o diário e o semanário era uma leitura regular que fazia. E como é que vê a evolução do jornalismo em Portugal e mais concretamente, não sei se pode falar também da observação que foi fazendo aqui nos Açores, em termos de evolução do próprio jornalismo? Evolução, ora bem. É uma pergunta difícil, eu sei. Não, pelo menos há uma formação diferente do jornalismo, portanto, mais cuidada, porque como há bastante mais meios de informação, portanto, o jornalismo tem que ter mais qualidade para que seja consumido. Porque é assim, porque se eu vejo, por exemplo, vamos passar a RTP Açores, ou RTP1 começa a ter um jornalismo em que não é fidedigno, o que é que eu faço? Abandono esse e vou procurar outro. E devido a isso, devido à excessiva massificação dos jornais da comunicação, tem que haver um cuidado maior nas notícias e nos artigos que publicam. Portanto, acho que há um cuidado muito maior, evolutivamente, houve um cuidado muito maior na informação. E acha que uma questão que há pouco referiu, também me parece importante, como é a velocidade, não é? Será que a velocidade, a ânsia de divulgar primeiro não poderá interferir também com essa qualidade? Temos o caso de ontem, do Presidente da República. A ânsia foi tão grande que a Casa Civil transmite um comunicado a dizer que se tinha sentido indisposto, não sei o quê, e não corrigiu. Passado, devia ter imediatamente corrigido, que foi um dos grandes debates dos analistas, por exemplo, na CNN, foi o caso da Casa Civil do Presidente da República. E depois também a forma leviana como o chefe da Casa Civil pronunciou, porque ele é médico, o Presidente da República, portanto, e a rir-se de uma situação que, portanto, às vezes também o querer ser rápido demais, aliás, a rapidez é inimiga da perfeição. Portanto, e há esses casos, por exemplo, é só um caso, se passou ontem, mas é como esses, há muitos. Há muitos que as notícias são dadas só pela ânsia má. Por exemplo, temos o caso da CMTV, que às vezes dá aquela notícia que quer ser a primeira a dizer e diz disparate. Depois vai ter que retificar. Há alguma estação televisiva que prefira? Ou... CNN. CNN. E tem sido assim ou teve alguma... Sigo notícias, mas depois prefiro a CNN.
E acredita que o jornalismo de hoje cumpre o seu papel na Sim, de sociedade? forma geral, sim. Sim, sem dúvida. Muito bem. Eu tinha ainda aqui umas perguntas que há bocadinho me passaram e só tentando ver se, por exemplo, e talvez aqui o foco seja mais importante nos Açores, mas não só. Se tem memórias de acontecimentos que o marcaram e dos quais teve conhecimento através dos média. Acontecimentos sejam regionais, sejam nacionais, A internacionais. vinda do Papa? A vinda do Papa. Tem memórias da vinda do Papa aos Açores? Sim. Eu estava cá, mas só que não foi lá para baixo para a confusão. Mas acompanhou na televisão? Sim. Ok. Sim. Portanto, quando pensamos, eu não queria de todo influenciá-lo, mas muitas vezes quando pensamos na história recente dos Açores também pensamos em algumas tragédias, não é? Que aconteceram. o 31 de outubro, na Ribeira Quente, Sim. que depois eu estive lá também. Foi também já eu digo isto porque de facto já foi um tópico abordado por outros entrevistados também. Também Nesse caso esteve no local, portanto. estive lá em colaboração com a Proteção Civil, portanto estive lá. Também na tragédia no sismo do Faial, portanto a atividade vulcânica em São Jorge, portanto a atividade vulcânica na Terceira, que ainda está a acontecer, embora não tanto, mas ainda está a acontecer. Por isso, são assuntos que têm conhecimento através da comunicação social. Claro. Embora não estivesse lá, mas tive conhecimento através da comunicação social. Como é que vê a importância da informação de proximidade? Só que há um problema, é que a comunicação de proximidade é mais rapidamente dada pelos meios de comunicação social nacionais do que os regionais. Tem essa ideia? Sim, sem dúvida. Que há coisas, por exemplo, que aparecem nas notícias continentais, nomeadamente quando há aquelas intempéries, que é mais fácil nós verificarmos na SIC, na TV, acontecimentos que se passaram aqui em São Miguel ou nas ilhas, do que propriamente na informação local, porque a informação local é só à noite, às 8 horas no telejornal regional, é que aparece, enquanto que ali não. Nas televisões nacionais interrompem, por exemplo, está a dar a CNN, mas são capazes de interromper a emissão para dar conhecimento de uma notícia qualquer, seja ela de onde for. Porquê é que acha que isso acontece? Falta de recursos, talvez? Sim, falta de meios, sem dúvida. Porque, por exemplo, se houvesse, pronto, mas isso também não quero estar, já não estou a ingerir, e que não tenho conhecimento disso. Por exemplo, através RTP1, RTP Açores, sempre que houvesse uma tragédia, interromper a RTP Açores e colocar de imediato RTP1, pronto, seria diferente. mas não, falha muito, embora saibamos que a RTP Açores tem as suas limitações, que é uma região, que é uma televisão regional, dependente também da RTP nacional, mas considera que é importante no contexto dos Açores? Sim, e até no contexto geográfico do arquipélago, não é? Sim, é importante, porque vai dando as notícias, embora eu não consumo RTP Açores. Não, atualmente não consumo. Não. Passa-se meses que não vejo a RTP Açores. Não. Mas procura informar-se sobre a informação regional de algum modo? Sim, através das televisões nacionais. Ok. Por isso... neste momento, há pouco falou que no passado foi assinante, penso que do Expresso e da Visão. Sim, neste atualmente momento assina a sábado. O que é que tem a sábado que mereça desde logo a sua... Já tem artigos, portanto, bastante diversificados, desde a área política,
de saúde, portanto, a diversificação de artigos que tem e torna-se interessante. Artigos noticiosos e também Exato, de crónica, opinião. tem Ok. também crónicas, Também opinião, tem portanto. opinião, portanto, e tem também, por exemplo, vários indivíduos que escrevem para lá, nomeadamente neste momento Gonçalo M. Tavares, está a escrever crónicas para lá, e tem outros artigos de opinião, portanto, que eu acho interessantes. Muito bem. Só já agora para completar, e acontecimentos internacionais? Algum que eu tenha marcado particularmente através dos médias? 11 de novembro, aliás, 11 de setembro. De setembro. Estou, Agora estava eu a pensar o que é que aconteceu. Não. 11 de novembro 11 de setembro. é a independência de Angola. Também pelo impacto das Sim. imagens televisivas. O 7 de outubro Mais recente. O 5 de março em Espanha. Os atentados ao Charlie Hebdo, ao teatro em Paris também. Portanto, todos esses acontecimentos que lá está, que é isso que faz com que de imediato as televisões interrompem tudo que estão a dar e passam imediatamente à informação, e nós temos que é fidedigno, que não é fake. Sim, sem dúvida, acontecimentos impactantes. E já agora, porque também tem esse interesse pela política, e já percebemos, há algum acontecimento político que tenha sido importante através dos médias, sei lá, a adesão de Portugal à CEE. Sim, em 86. Sim. Portanto, todas as eleições nacionais, regionais, portanto, muito bem. Desporto, interessa-se por desporto? Nem por isso. Nem por isso, ok. Muito bem. Gostaria de acrescentar algo em relação a todos estes temas? Não, agora deixava assim também mais Eu acabei por não seguir muito o guião, porque de facto foi uma conversa tão interessante e rica, considerando a sua experiência de vida, sem dúvida. Ficou também aqui, ou se calhar disse, mas eu não prestei atenção, ainda no contexto familiar, não sei se me disse se tem irmãos. Tem. Ok. Portanto, somos 5 ao todo. Ok. Só para também ficar essa contextualização mais completa que fez logo no início, eu não sei se referiu ou se eu não prestei atenção. Bem, penso que estou só a verificar se também eu me terei esquecido de algo que pudesse ser importante, mas claro que muito mais haveria a dizer, não é? Sim, desde logo sim. Pelas histórias que contou e sobretudo pelos contextos históricos e também geográficos. Penso que para mim foi muito interessante ouvi-lo e agradeço-lhe mais uma vez a sua participação no nosso projeto, está bem? Muito obrigada. Obrigado.